pessoas fizeram parte da pesquisa para senador, e essas duas votaram no primeiro voto e no segundo voto, quando você vai dizer, eu vejo muito comunicador, muito site fazer isso, Lito Cavalcante. Para primeiro voto, quem ganhou foi fulano, já notou isso? Fulano, fulano e fulano. Por segundo voto, fulano. Gente, se você votou, vamos supor, André Moura no primeiro voto, e votou Alessandro no segundo voto, não quer dizer que no segundo voto o André está o último. Não quer dizer que o André vai perder por causa do segundo voto. Quer dizer que, claro, se o cara votou nele no primeiro voto, é lógico que é evidente que não vai votar nele no segundo voto. O cara não pode votar no mesmo duas vezes. Se ele votou em Alessandro no primeiro voto, claro que no segundo voto, ou ele vai anular, ou ele vai deixar em branco, ou ele vai votar em outra pessoa que não seja Alessandro. E não vai valer dois votos se votar na mesma pessoa. Entenderam? Então, como é que isso é mais fácil? O que vale no final é a soma dos... Eu estou falando bem devagar para vocês entenderem. O que vale no final é a soma dos votos que você recebe, tanto no primeiro voto como no segundo. Essa soma dos votos válidos dos dois senadores, você soma e depois vamos ver quem foi que ficou em primeiro e em segundo. Só isso. É muito simples. Então, quando o presidente da Câmara, o Ricardo Vasconcelos, falou alguns meses atrás que o segundo voto dele, ele iria anular o voto, eu achei altamente interessante. Por quê? Porque ele anulando o segundo voto, ele não corre o risco dele votar no segundo voto o cara que ganhe e ele perca. Exemplo, ele pode muito bem votar no segundo voto. Vamos lá, eu vou dar um exemplo da última eleição de 2018. André Moura teve o primeiro voto. O segundo voto foi para Alessandro. O que foi que aconteceu? Alessandro foi o segundo voto de muita gente. Automaticamente, Alessandro foi mais votado e André foi o terceiro. Ganhou quem? O primeiro voto foi Alessandro e o segundo voto foi Rogério Carvalho. Ganhou os dois primeiros. Então, eu achei coerente o quê? Quando o cara faz uma campanha independente só, quando você... Eu vou ser mais simples e direto. Quando você está bancando a liderança, quando você é quem, a liderança é sua, eu estou usando por mim, viu, gente? Eu, candidato, eu só votaria em mim. No segundo voto, eu anularia ou votaria no candidato que eu sei que não tem a menor chance. Que não teria a menor chance. Porque eu estaria correndo risco se eu botar no concorrente, um cara que na pesquisa está pau a pau com o meu candidato. Eu votar nele no segundo voto, o meu voto pode ser o diferencial para eleger o outro, e não o meu. Se vocês não estão entendendo, eu vou ficar aqui a tarde toda falando isso, hein? Vocês me ligam, eu explico um pouco, se deu para entender, Lito Cavalcante, você como ouvinte aí. É simples isso. Aí o pessoal pesquisa, sim, mas o candidato avulso, peraí, é diferente, é a mesma coisa. Por isso que pode existir sim o candidato avulso. Pode existir um candidato avulso. Por quê? Ele pode ser o primeiro voto de algum candidato ou o segundo voto de outro. O cara pode votar em André no primeiro e nele no segundo. Eu estou falando aqui o exemplo de Edvaldo Nogueira, né? Ele pode ser o segundo. Na realidade, ele pode ganhar a eleição, ele sendo o segundo voto de vários. Porque o que vai valer é a contagem do primeiro mais do segundo. Entendeu agora? Por isso que para o governador, vocês comunicadores, dizerem que o governador está errado em não aceitar 3, 4 candidatos apoiando ele, que no caso seria quem? Que seria André Moura, Alessandro, Edivaldo e o próprio Rogério. Por que ele não quer? Não tem nada a ver. O problema é que ele não está negando, ele não está mentindo, que os dois candidatos que ele vai votar é André e Alessandro. Mas ele não pode renegar voto de ninguém não, gente. Pelo amor de Deus. Quanto mais votos tiverem dele, ele está correto sim. Ah, mas aí o Edivaldo... Não, o Edivaldo não está vendo perspectiva de outro candidato a governador ganhar. Para que ele vai perder o voto? Vai votar no candidato a governador só para perder o voto? Só para dizer que está com ele? Ele prefere estar ali disputando com os outros dois. Que fica uma disputa, ao invés de ser uma disputa de 2 por 2 vagas, fica uma disputa de 4 por 2 vagas.